A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e irmãs. Como é que vocês estão? Tudo bem com cada um de vocês? Eu quero trazer uma mensagem nesse dia abençoado, a qual Deus proporcionou para nós. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, deixe seus comentários. Compartilhe aí no grupo do WhatsApp, no Facebook, para que a mensagem chegue a cada pessoa que está necessitando ouvir uma mensagem de fé sobre a vida de cada um deles. Amém? Mas vamos para a mensagem a qual Deus proporcionou para me trazer para nossas vidas. Livro de Gênesis, no capítulo de número 25, diz assim, capítulo 25, verso 29. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou cansado e faminto. Nós vemos que aqui nessa mensagem a qual nós estamos lendo, mostra que Esaú, ele se encontrava faminto, com fome, e seu irmão Jacó preparava um prato de lentilha. E Deus me incomodou esses tempos de trazer essa mensagem, e eu meditando nela, Deus falou fortemente ao meu coração. E eu tenho certeza que Deus vai falar com cada um dos amados irmãos e irmãs. Mas aí você se pergunta o que tem a ver comer somente um prato de lentilha, um ensopado. Nós vemos que, todavia, dependendo das circunstâncias, um prato de lentilha pode ter tudo a ver com a derrota de cada um de nós. Para nós entendermos melhor a mensagem a qual Deus quer proporcionar para mim e para você, nós vemos que Esaú e Jacó, eles eram filhos de Isaac, filhos gêmeos. O pai de grandes povos, Isaac, a qual era filho de Abraão. Olha a responsabilidade que havia sobre a vida de Isaac. E assim como ele sendo primogênito, era quem recebia de Deus essa unção. Mas se seu filho deveria governar e ser aquele que viria antes de um grande povo. Porém, nós vemos que Isaac teve gêmeos, e o primeiro foi Esaú, e segundo Jacó, que veio logo atrás segurando o seu calcanhar, o seu tornozelo. Desde cedo nós vemos que Esaú e Jacó já vinham brigando, já vinham, vamos dizer, disputando para ver quem era o primeiro. Mas, trazendo algo para nossas vidas, eu vou encurtar um pouco a história, porque ela é uma história tremenda e longa. Nós vemos que Jacó queria essa bênção, queria ser o primogênito.
E nós vemos que Esaú, chegando cansado da caça, com muita fome, ele pede ao seu irmão aquele prato de lentilha para saciar sua fome. E Jacó, que não é bobo nem nada, ele é esperto, disse que só daria aquele prato se Esaú, o seu irmão, lhe desse a primogenitura. Como Esaú estava cheio de fome, ele não parou e não pensou. Ele entregou, ele fez a troca, perdendo o direito da primogenitura. E no mundo espiritual isso faz muito efeito. Esaú, ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, porque estava com fome. E o mais triste é que ele não soube esperar um pouco a provisão de Deus. Esaú, ele desprezou a sua herança e vendeu o seu direito da sua primogenitura. Nós vemos que naquele exato momento, a primogenitura de Esaú, se ele não tivesse trocado, dava o direito a ele de liderar a adoração ao Senhor, chefiar a família, uma dupla porção de herança paterna, direito à bênção do conserto, conforme Deus prometera a Abraão. Mas o cansaço, a fome, falou mais alto. Ele não teve o autocontrole de esperar. Ele não teve a paciência de esperar a provisão de Deus. E nós vemos que quando Jacó ele estava fazendo aquele prato, Esaú estava cansado. Esaú logo disse: Jacó, deixa, peço-te, comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Esaú não valorizou a sua primogenitura, menos do que um prato de lentilha. Quantas pessoas no dia de hoje, quantos cristãos nos dias de hoje estão sendo impacientes? Quantas pessoas estão deixando a promessa de Deus, a bênção do Senhor, seja no ministério, no emprego, na família, relacionamento, trocando por algo do mundo, por um prato de lentilha. E isso nos impede de receber a sabedoria de Deus e permanecermos na bênção do Senhor, na provisão do Senhor. Nós vemos que a palavra do Senhor, ela é tremenda. Como diz em Eclesiastes 3, versículo 1, tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus e da terra. Meu irmão, minha irmã, não troque o que é de Deus por algo passageiro, por algo desse mundo. Não troque aquilo que Deus tem reservado para você, a posição que Deus tem na igreja, um crescimento espiritual, por um prato, por um prazer momentâneo nesse mundo. Esse mundo não tem nada para oferecer. Hoje muitas pessoas estão deixando a casa do Senhor por um prazer momentâneo. Estão trocando as bênçãos de Deus, a provisão do Senhor,
por algo nesse mundo. Estão trocando o que é de Deus para algo profano. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Quem te chamou foi Deus. Não saia da posição. Não saia da sua posição. Eu vou repetir, não saia da sua posição para seguir homens, para seguir prazeres desse mundo. Fique na posição a que Deus te chamou. Cuidado. Debaixo dessa revelação, devemos seguir confiantes na fé e sóbrios em tudo, meu irmão e minha irmã. Porque nós sabemos que Satanás nos ronda. Ele só observa. E ele está como um leão, querendo tirar eu e você da presença do Senhor, nos tragar, nos eliminar. E nós vemos que Satanás, ele tem as suas artimanhas. Ele traz algo, ele só observa a gente. Ele observa a nossa fraqueza. Ele observa o momento certo de agir. Nós vemos que Esaú, ele se encontrava com fome, cansado, e ele não esperou a promessa de Deus. Ele não esperou a provisão do Senhor. Ele ficou de olho naquele prato a qual Esaú estava oferecendo para ele, e a fome falou mais alto. A fome que Esaú estava naquele momento falou tão alto que ele troca a sua primogenitura por aquele prato. Olha o que diz, é forte, Hebreus capítulo 12, verso 16. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por não manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Olha o que é forte. O livro de Hebreus já está alertando a gente para não sermos como Esaú, não trocar a sua primogenitura por um prato, por um prazer. Esaú naquele momento certamente ele não tinha noção do que ele estava fazendo, daquilo que ele estava abrindo mão. E muitas pessoas hoje estão abrindo a mão do que é de Deus para viver algo do mundo. Nós vemos que muitas pessoas estão sendo ignorantes na fé. Estão trocando aquilo que é de Deus para os desejos da carne. Desejos que muitas das vezes têm consequências. Consequências desastrosas. Tirando a presença de quem é santo e colocando a presença de quem é profano. Nós vemos que Esaú, ele pagou caro por isso. Ele pagou muito caro pela sua carnalidade, pois perdeu a sua bênção. Mas lá na frente, ele se arrepende do que fez. Eu quero trazer isso para você. Não venda, não troque a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Não toque aquilo que é de Deus para a sua vida por um prazer nesse mundo. Amados irmãos e irmãs, é uma mensagem de alerta para nós, para todos nós. Temos que ser inteligentes em buscar, em conhecer a verdade que há em Cristo Jesus. Nós precisamos ter discernimento para distinguir o que é certo e o que é errado.
Nós temos que observar a todo momento, porque o mundo tem muitas coisas recheadas de prazeres, contaminosas, que tenta de todas as formas tirar eu e você da presença do Senhor. É forte, meu irmão e minha irmã. O diabo só está cozinhando um prato para te oferecer. O diabo só está preparando o prato para no momento certo entregar. Agora, se você vai querer ou não, a escolha é sua. Que Deus possa abrir teus olhos espirituais. Que Deus possa refletir dentro de você. Qual prato? Se você está querendo trocar o prato e querendo a bênção do Senhor, ou se você está querendo um prato de lentilha ou a bênção de Deus. Se você está disposto a ficar firme no Senhor, não troque a sua bênção por um prazer nesse mundo. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Em nome de Jesus, eu quero orar pela tua vida, para que Deus possa te fortalecer nessa caminhada. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro à vida dos teus filhos e tuas filhas. O Senhor sabe a qual cada um está vivendo nesse exato momento. Repreenda, Deus, todo o prato que o diabo lança para tentar tirar a primogenitura, a bênção, a promessa do Senhor sobre a vida deles. Guarda, livra eles de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.